Saudações, graça e paz, amados. Sejam bem-vindos à Masterclass WMA. Eu sou o Wendel, sou o instrutor e idealizador desse curso. E hoje a gente vai ter uma aula sobre noções básicas da música, né? Beleza? Seja muito bem-vindo novamente. E sem mais delongas, vamos lá, né? Vamos começar a aula, né? E, e espero que vocês gostem, né? Foi preparado com bastante carinho. É, Desenvolvido também pensando muito nas pessoas que vêm até mim, né, para eu poder ensinar, dar aula de teclado, de violão, né, e eu vejo muita necessidade, e eu acredito que seja também a sua, de aprender um instrumento, né, ter um tempo próprio consigo mesmo, e que também a gente sabe que tempo é bem importante nos dias atuais, né, tempo é dinheiro, então assim, esse curso é desenvolvido de uma maneira prática, né? De uma maneira bem objetiva, para você aprender o violão ou o teclado, né? E não só isso, né? Você também ter o alicerce, né? Ter uma base muito boa para você conhecer. Então, por isso a teoria é importante, né? E que vai dar também a sustentação para o seu crescimento. Né? Sem isso aqui que a gente está trabalhando aqui, essas aulas que vão ser feitas a partir de agora, elas são uma base muito importante. Óbvio que ela não está de forma completa como as instituições de música, né, os conservatórios, né, de música, mas ele está bastante completo, né, foi feito com muito carinho, já foi aplicado a alguns alunos e muitos resultados de sucesso. Então, é um processo bastante confiável e não só isso, né? Já foi testado, aplicado, validado e agora ampliado, né? Através dessa plataforma e espero que Deus abençoe vocês e que possamos caminhar juntos a partir de agora, beleza? Então vamos lá. A aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre noções básicas da música, né? Mas por que é importante a gente falar sobre noções básicas, né? Como eu falei, a gente precisa ter um alicerce bem sólido para aprender a prática. Não adianta a gente chegar e eu te explicar aqui como é que faz um Ré maior no violão, como é que faz um Sol maior no teclado, se você saber o porquê é construído aquele acorde, para que serve ele, né? Quais são as notas que compõem ele, o que é nota, né? Então, assim, a gente precisa ter esse conhecimento básico, a gente não pode abandonar esse conhecimento. Né? E claro, de uma maneira prática, objetiva para você entender, né? Beleza? Então, vamos lá, né? A teoria musical explica como a música funciona, né? Ela é a estrutura por trás das músicas que você ama, capaz de explicar como os músicos fazem e o que fazem, né? Então a teoria musical, ela explica isso, né? Ela explica o que o músico está fazendo naquele momento, por que ele está tocando aquele acorde, por que ele está executando aquela sequência, aquela cadência. E então a teoria ela explica tudo isso. Então por isso que é importante a gente saber a teoria, né? Apesar disso, a teoria musical também pode mostrar o caminho que você deseja, que você deve seguir, né? Então, é a partir da teoria que você vai medindo a sua evolução, né? Então, a partir do momento que você começa a aprender escala, você começa a aprender campo harmônico, então você vai tendo uma evolução construtiva, né? O principal problema que eu vejo hoje em dia é o que, né? O aluno ele vai lá, ele acessa o YouTube da vida, nada contra, é para acessar na verdade. Eu incentivo a você que é meu aluno, minha aluna, que faça isso realmente. Você pesquise tutoriais, você pesquise na internet outras formas de se fazer acordes e tudo mais, né? Algumas dicas bem interessantes. Só que assim, se você vai pesquisar algo sem ter uma noção, sem ter um passo a passo correto, o que acontece? Você vai acabar não só, às vezes, absorvendo um conteúdo que não está para o seu nível, e aí você acaba se frustrando e desistindo do instrumento, como também você às vezes não começa a ver progresso no seu estudo. Você fica, nossa, eu toco, 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 mas não vejo crescimento, não vejo progresso no que eu estou aprendendo. E justamente isso que hoje em dia o pessoal sente. Por quê? Porque vai aprender uma coisa ou outra nova, foca naquilo, mas não tem uma base. Imagine você construir, né, uma casa sem o alicerce, né, sem aquela estrutura básica que precisa para se construir uma casa. O que vai acontecer? No primeiro vento que passar, a casa vai cair, né? Sem os alicerces, sem estrutura necessária. Então, usando essa analogia, é a mesma coisa. O curso aqui, eu explico tudo sobre teoria, né? Então, você vai construir um alicerce que qualquer outro assunto que você for aprender a partir de agora vai ser direcionador para você e você vai ter um crescimento, né? Então, por isso que a teoria musical é importante, né?
Então, aprender a teoria musical é uma parte essencial do seu desenvolvimento, né, como está dizendo aí. E começar a aprender a teoria musical pode ser um pouco assustador no começo. Há muita informação disponível que fica difícil saber por onde começar. Então, por isso que às vezes você se depara com teoria, você pega um livro de teoria ali, né, de um conservatório musical ou um curso qualquer que você compra, e aí você é bombardeado de informações. E é isso, é isso, é isso, é isso. E assim, o que é que eu fiz? Né? Eu estruturei o curso de uma maneira mais simplificada para que você possa absorver os conhecimentos e aplicar no seu dia a dia de forma mais prática, né? Então, assim, é importante você ter uma pessoa como eu, né? Um instrutor que fique ali caminhando junto com você para você justamente ter um progresso rápido. Né? Não basta você somente pesquisar sozinho. Você vai aprender pesquisando sozinho? Vai. Mas você vai errar muito caminho durante o processo, né? Que vai se tornar muito mais longo e cansativo. Imagine aí você sair de uma cidade até outra e você não conhece o caminho. Se você bater muito, você vai errar muito o caminho até você chegar ao seu destino. É diferente de você ir com um guia que conhece o caminho, que vai lhe orientar, vamos por esse caminho, e aí você confiando e indo também junto, aí você vai chegar no seu destino com uma maneira muito mais rápida, aprendendo todo o caminho, sem precisar ir por um caminho errado, tortuoso ou até duvidoso, né? Então, por isso que a teoria musical ela é bastante importante. Então, constitua aqui. O que é teoria musical? Né? Teoria musical é como os músicos explicam e descrevem os fenômenos ouvidos em uma composição musical. Então, tudo que acontece na música, que possa ser explicado, né, é a teoria musical. A teoria musical define os aspectos centrais da música e fornece o sistema para que os músicos se comuniquem as suas ideias, né, uns com os outros. Aí é justamente isso. Então, músicos que sabem da teoria musical, sabem o que está acontecendo naquela música, eles vão se sentir livres em executar diversos mecanismos que eles treinaram ao longo do tempo, sabendo que se eu fizer de jeito A, não vai chocar com a harmonia que fulano está fazendo, tá? Então, assim, por isso que é importante os músicos saberem teoria, justamente por isso, né? Porque fica mais fácil a comunicação, não somente sua com a música, mas entre os músicos que estão tocando a mesma música, porque se você tem um conhecimento da teoria e conhece daquela música, e o seu amiguinho que está tocando que você também conhece, vocês vão ter aquela que a gente chama de educação musical, né? E você dá espaço para um e o outro aparecer, não ficar cobrindo o outro, porque você sabe, você conhece a teoria, você entende o seu instrumento, você entende o que está acontecendo ali na música, né? Então, por isso que é de grande importância saber a teoria musical. Então, por que você deve aprender a teoria musical, né? A teoria musical pode parecer uma prática acadêmica, maçante, que transforma o fazer música em um complicado quebra-cabeça. Mas essa visão inicial está completamente equivocada. Todos os músicos devem se beneficiar ao aprender algum aspecto da teoria musical. Né? Então, é justamente isso que eu já venho dizendo. Né? Então, compreender os conceitos da teoria musical é a chave para progredir no seu instrumento, escrever melhores canções e romper bloqueios criativos. Então, assim, saber também teoria musical me ajuda a você produzir também sua própria música. Né? E a gente pode ir aí em vários contextos. Um deles é, existe uma música e você quer dar uma identidade sua àquela música. Então, quando você conhece a teoria musical, você pode dar a sua identidade. Ah, eu não vou usar o acorde que o autor original usou, eu vou usar um acorde, esse acorde aqui, porque eu acho esse acorde muito bonito, eu acho que esse acorde aqui vai combinar com a música. Mas como é que você sabe que esse acorde vai combinar? Justamente porque você conhece toda a estrutura da música, né? Toda a teoria musical, né? Pelo menos em partes ali, para você entender o que está acontecendo. Então, isso desbloqueia o seu processo criativo, né? E não só isso, se você está no objetivo de produzir músicas autorais e próprias, você precisa saber a estrutura. Você precisa saber o que você precisa fazer para trazer determinado sentimento que você quer transmitir naquele momento. Eu quero falar de tristeza, qual acorde que eu vou fazer ali que vai me dar aquela sensação naquele momento de tristeza. Né? A música também é sentimento, é uma arte. Então, por isso que é importante a gente fazer e conhecer a teoria, né? Então, a boa notícia é que você não precisa de um conservatório clássico para aprender, né? Aqui na Masterclass WMA, que é esse projeto que eu fiz, é uma maneira muito mais simplificada de explicar para você teoria musical de uma forma muito mais objetiva, de estar ensinando a você o que é a teoria do instrumento que você toca, tá? Então vamos começar aí com o básico da música. A melhor maneira de aprender a teoria musical é com o básico do básico, né? Não adianta eu ir para o avançado sem saber o básico. Esses são os conceitos da teoria musical que você provavelmente consegue entender intuitivamente, mesmo que não conheça os nomes técnicos. Então, assim, o que eu vou explicar agora, eu vou dizer alguns termos técnicos,
mas que você já deva conhecer, né? Então, eu sei o que é isso, mas você não sabe o nome, agora você vai aprender, né? Então, vamos lá. Fundamentos básicos da teoria musical, né? A primeira delas é a melodia, né? Nós temos também a harmonia e o ritmo. Vamos passar por cada uma delas. O que é melodia, né? O que são melodias? Né? Melodia é a sequência linear de notas que o ouvinte ouve com a entidade única, né? Então, a melodia de uma música é o primeiro plano para os elementos de apoio e é uma combinação entre tom e ritmo. Sequências de notas que compõem a melodia são musicalmente satisfatórias e são muitas vezes a parte mais memorável de uma música, né? Então, quando eu faço uma melodia tipo tan, 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 ou se eu toco um hino nacional, né, que é essa linha de notas que faz essa sequência é o que a gente chama de melodia, né? Que simplesmente só pelo cantarolar aquilo ali você reconhece, nossa, aquela música ali eu conheço, né? Ou você está cantarolando determinada música, né? Então assim, a melodia é justamente isso, é justamente aquilo que dá a identidade àquela música, né? Então pense em uma música aí qualquer e cantarole, né? Sem cantar, aquilo ali que você está cantarolando é justamente cada nota que você reproduz e aquela sequência linear de notas é o que a gente chama de melodia, né? Isso é uma parte fundamental da música porque é ela que dá, como falou aqui, né, uma entidade única, né? Ou então pode chamar de uma identidade única àquela música, né? Uma característica única dela, né? Que só de você fazer a melodia sem os complementos você já identifica que música é aquela, né? Então ela na verdade é a parte mais memorável, né? Se eu cantarolar qualquer outra música aqui que você imagine, você vai reconhecer só pelo meu cantarolar justamente porque eu estou fazendo aquela linha melódica, né? O que a gente chama de melodia. E junto à melodia, então a gente tem o que? Harmonia. O que é harmonia, né? A harmonia ocorre sempre que duas ou mais notas de diferentes graus são tocadas ao mesmo tempo. A harmonia ela pode refletir ao arranjo, se referir na verdade ao arranjo dos graus individuais em um acorde, assim como toda a estrutura de acordes de uma obra musical. Porém, o conceito de harmonia na teoria musical geralmente se refere à construção dos acordes, à sua qualidade e suas progressões. Então, o que é a harmonia, né? A harmonia é justamente aquilo que complementa a melodia. Então, você tem uma música ali famosa, né? Eu tenho tanto pra lhe falar. Essa é a melodia. Mas com palavras não sei dizer. E aí, quando vem todos os instrumentos fazendo uns acordes, né? Fazendo essa base, é o que a gente chama de harmonia. Ou seja, todos os instrumentos eles estão tocando outras notas sem ser essa da melodia, que estão complementando, estão dando estrutura àquela melodia. Então essa estrutura, né, essa progressão, né, de acordes, né, uma sequência de acordes, é o que a gente chama de harmonia na música, né? Então a harmonia é justamente isso, é aquilo que complementa a melodia dentro da música. Então ela é composta de uma progressão de acordes, enfim, é bem interessante. E o próximo passo é o ritmo, né? Então, o ritmo ele consiste na estrutura da música em pulsações repetidas e sistemáticas dentro de um compasso. Tais pulsações ou batidas possuem uma determinada velocidade ou tempo. Tudo aqui que eu estou explicando, eu vou disponibilizar também materiais aqui no portal, tá? Que você não somente com os vídeos, isso está de uma maneira bem simplificada, mas nos materiais a gente tem o cenário completo, né? Com mais detalhes e tudo mais. Tá? Então o que é o ritmo? O ritmo é basicamente o elo essencial de conexão e comunicação entre os músicos. Pelo menos essa é a definição que você receberia se perguntasse ao metrônomo o que é ritmo. Definir o ritmo de forma resumida não é uma tarefa simples, trata-se de um pilar que sustenta a temporalidade da música. Então assim, é o que eu estou falando aqui, né? O ritmo é a comunicação também entre os músicos. Então, quando você tem um ritmo ali da música, né? Você tem um batido, uma sequência de pulsação na música, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Isso aqui é um ritmo, né? E por que comunicação entre os músicos? Porque você tem aqui a medida e todos os músicos vão seguir essa medida aqui, né? E você vai tocar esse instrumento aqui nesse ritmo. E todos os outros músicos que estão tocando com você, mudei a pulsação aqui agora para 3 pulsações. Então todos os músicos aqui, eles vão estar seguindo essa pulsação. Então por isso que a gente fala que é a comunicação entre os músicos. Justamente, é isso que faz com que o que o seu amigo está tocando está igual com o que você está tocando, né?
eu gosto muito de falar assim que é melhor você errar uma nota do que você errar um ritmo, né? É melhor você errar uma nota do que você errar o ritmo, porque na verdade é melhor você errar nenhum dos dois, né? Mas quando você erra uma nota, às vezes dependendo se você errou uma nota dentro da escala, isso passa imperceptível às pessoas que estão lhe ouvindo. Mas quando você erra o ritmo, fica muito na cara que você está tocando errado. Então o ritmo é de extrema importância, né? Então, é, o metrônomo aqui que eu citei aqui, né, brevemente, o que seria o metrônomo, né? O metrônomo ele é um aparelho, né? Existe ele aparelho físico e existe também no celular. Que ele vai fazer justamente essa contagem de pulsações. E aí, quando você usa o metrônomo é justamente o aparelho que vai ficar fazendo esse usuário de batida. Que é para justamente lhe dar a pulsação. Normalmente essa pulsação a gente representa por batidas por minuto, né? O BPM. E é uma pulsação de coração, imagine, né? O coração pulsando. Então, assim, é, a diferença do coração ele pulsa, às vezes está rápido, às vezes está lento. E o metrônomo não, o metrônomo você vai determinar uma velocidade e ele vai ficar ali batendo, né? Pá, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E todo mundo vai seguir esse ritmo. Né? Então o ritmo é justamente isso na música, né? É justamente o tempo, né? Que a gente toca e a gente executa a harmonia junto com a melodia. Então você vê que um complementa o outro, né? Então os rudimentos da teoria musical. O que seriam os rudimentos, né? Rudimento é uma palavra pessoal pesada, né? Mas é bastante associado à educação musical formal. Mas não se deixe se assustar, né? Os rudimentos são a teoria musical na prática, né? Elas são a teoria por trás da música que você executa todos os dias, não importa o instrumento que você toque, né? Claro, o curso aqui, a Masterclass WMA, é um curso focado para violão, teclado e piano. Wendel, quero aprender a tocar sax. Eu quero aprender a tocar é, um atabaque não, que é de ritmo, mas eu quero aprender um violino, eu quero aprender um baixo, eu quero aprender uma guitarra, eu quero aprender um clarinete. Isso aqui que eu estou explicando, esses rudimentos, é comum para qualquer instrumento. Então, por isso você vê a importância desse curso, né, de teoria musical. O que você vai aprender aqui, você que está me assistindo agora, você é meu aluno de violão, eu estou lhe dizendo aqui agora, está também assistindo essa aula o meu aluno de teclado. E por quê? Porque a aula é a mesma para vocês. Porque a teoria musical é a mesma para todos os músicos. O que vai diferenciar é a parte prática de como eu vou executar isso aqui no seu instrumento. Se vai ser no teclado ou se vai ser no violão, beleza? Então, assim, é, vamos lá para os que os rudimentos seriam esses, né? Então a gente tem aqui as escalas, né? Acordes, tons e notação. Vamos passar por cada uma delas, né? O que seriam as escalas, né? As escalas são as sequências ordenadas de notas. Então, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, essas notas, elas são as que a gente chama de escalas, né? Então, nota é a unidade mínima de medida de som. Então, é, isso aqui, apesar de eu bater aqui na mesa, né? Isso aqui reproduz um som. Esse som reproduz uma nota. Então, a nota é a menor unidade de medida. A escala seriam essas menores unidades de medidas em uma sequência ordenada. E essa escala aí que eu usei de exemplo é a escala mais comum que a gente aprende no primário, no colégio, ou às vezes você nem aprendeu no colégio, mas alguém, em algum lugar, você aprendeu que as notas musicais é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, nessa escala começou com a nota de Dó e foi seguindo em uma sequência bem definida de intervalos até o retorno para Dó novamente. Essa sequência de distâncias foi tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, repetindo esse ciclo. Isso aqui é uma métrica que eu vou explicar depois de como é que se monta as escalas, né? São aulas mais posteriores, aqui é só conceitual. Mas isso aqui, tudo isso aqui que eu estou falando, a gente vai aprofundar mais detalhadamente em cada ponto desse. Então, essa escala aqui ela foi construída, que eu medi distâncias, né, entre uma nota e outra, e botei elas em sequência. E essa sequência harmônica aqui, né, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, ela já está organizada nessa sequência de distâncias. Mas assim, não vamos se apegar a isso agora. Vocês vão aprender depois como é que montam essas escalas e o que seria tom e semitom. Eu vou também falar aqui brevemente. Aqui. Antes aqui de a gente progredir, eu tenho uma curiosidade, né? Uma história que eu costumo contar nas minhas aulas, né? De por que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Eu não sei se vocês perceberam, eu vou voltar aqui o slide anterior. Veja que eu escrevi Dó, Ré, Mi em algumas letras do alfabeto. E você vê que começa aqui com C, D, E, F, G, A, B, C. Né? Aí você já começa a perguntar, por que não é A, B, C, D, E, F, G? Eu também acho, né?
Mas assim, a música realmente ela começou assim, né? Ela começou na ordem A, B, C, D, F e G, e nomeadas por letras. O que aconteceu, né? Como a gente sabe que nossa cultura ela é bem influenciada pela questão judaico-cristã, vamos dizer assim, né? Principalmente a parte do ocidente, né? A gente é muito influenciado pela cultura cristã. E eu digo isso sendo um cristão, né? Um cristão batista, sou pianista, acabei nem me apresentando. Né? Eu toco hoje na primeira igreja batista, sou pianista, toco também Ministério de Louvor, né? Toco também em algumas igrejas quando me convidam, né? E toco tanto piano, quanto teclado, quanto violão. Né? Então, eu só posso ensinar aquilo que eu sei arranhar um pouco. Né? Mas assim, a derivação do cristianismo, então muitas coisas do dia a dia são influenciáveis pelo cristianismo. Uma delas é a questão das notas musicais, né? Também elas são influenciadas, assim como os dias da semana, os feriados, né? Então assim, de onde derivou isso, né? Um monge beneditino italiano, Guido d'Arezzo, não sei se o nome dele é assim que se pronuncia, né? Foi ele quem batizou, né, as notas musicais. Então, preocupado é esse monge aqui. Então, o que que ele fez? Né? Ele utilizou as sílabas iniciais de cada verso do hino a São João Batista, que era um hino conhecido daquela época. Né? Então, aí está o trecho desse hino, e, e esse hino ele era cantarolado justamente nessa escala de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Seria, não assim, né? Eu fiz bem desafinado, mas eu não vou falar assim porque assim, não vou humilhar vocês com o meu latim, né? E cantar esse hino aqui a São João Batista em latim, aí é meio me aparecer demais, né? Mas aí tá na tela, né? E você vê que eu botei em negrita ali justamente as primeiras sílabas, que é justamente o que dá o nome às notas musicais. Então era Ut, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Sancte Johannes, que é São João, né? SI, Si, as iniciais de São João, né? Então, em 1693, o ut foi substituído pelo dó. Aí alguns dizem que esse dó deriva do dominus, né? Que é Deus, que é o Deus em latim, né? Então, dominus, dó. Ah, e, obviamente, para falar dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, é mais fácil de ut, ré, mi, né? Tem uma quebra aqui. Então, eles substituíram por esse dó porque fica mais fácil de cantarolar essa escala. Mas sim, alguns países aí como a França, ela ainda permanece com esse ut como primeira nota da escala. Ele é utilizado pelos países latinos e eslavos, então nós somos um país latino também, então utilizamos, somos herdeiros também dessa nomenclatura. Mas as nações anglo-saxônicas seguem ainda com as letras, né? A, B, C, D, E, F, G, para Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, começando pelo Lá, né? E começar pelo Lá é uma escala, né? É uma escala menor, ao contrário da escala de Dó, que é a escala maior. Mas isso aí eu vou explicar depois, o que é escala maior, o que é escala menor. Segura um pouquinho, né? Isso aí são assuntos para as próximas aulas, tá? Então, o que é acorde, né? Então, a gente já viu a nota, a unidade menor de medida. Organizamos ela em diversas alturas, o que a gente chama de escala, né? E o acorde é a união de três ou mais notas tocadas simultaneamente, né? Então, quando eu toco, eu tenho várias notas. Aí, quando eu toco três ou mais juntas, eu estou executando um acorde. Então os acordes eles são classificados de diversas formas, como posição aberta, né, ou cerrada. Aí eu vou explicar para o violão como é que é feito isso e para o teclado. Né? Notas do soprano, oitava, terça ou quinta, né, que são as alturas mais comuns para formação de acordes. A tríade formadoras é maior, menor ou imperfeito. Né? O que seria um acorde maior, um acorde menor, um acorde imperfeito. Isso eu vou explicar nas próximas aulas, quando a gente for tratar detalhadamente cada coisa que eu estou fazendo aqui, tá? E é de extrema importância você unir isso aqui que eu estou explicando com a aula prática que eu vou dar a vocês. Eu vou explicar isso já no final da aula como é que vai funcionar, tá? Inversão, né? Se está no estado fundamental, se está na primeira ou segunda inversão. Isso é muito importante, inclusive, para quem estuda piano comigo também vai entender muito bem o que seria isso aqui. Modo de execução, se é simultâneo, todas as notas juntas, ou arpejado, uma nota de cada vez, né? Se é todas as notas juntas, ou se é uma nota de cada vez, né? Sendo executada. E a quantidade de notas, né? Se são 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Quantas notas você vai conseguir botar no acorde.
Então, aqui tem algumas notas, né? Então, por exemplo, se eu tocar ali, né, o Sol, que é a letra G, com o Si, que é a letra B, com o Ré, que é a letra D, eu formo um acorde de Sol maior. Se eu tocar ali, por exemplo, aquela letra C ali, que é o Dó, a letra E, que é o Mi, e a letra G, que é o Sol, então eu estaria formando o acorde de Sol, de Dó maior, né? Olha eu errando, misericórdia. Então, se eu pego ali, por exemplo, a letra A, junto uma letra C e a letra E, que se representam Lá, Dó e Mi, eu formo o acorde de Lá menor, tá? Então, a formação de acorde é justamente isso. Você vai pegar três notas ou mais. Deixa eu passar esse fone para cá, né? Três notas ou mais. E essas três notas aí ou mais juntas, elas, elas vão formar os acordes, beleza? Agora vem os tons, né? Aí eu vou explicar aqui agora brevemente o que seria aquilo ali que eu falei lá no início, né? De tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então na música o tom é a altura de um som. Então, e normalmente esses sons, essa frequência sonora, ela é medida em hertz. Então cada nota aqui que a gente está falando como lá, si, dó, ré, mi, fá, ou representado por letras, né? A, B, C, D, F, G, elas têm alturas é, de frequência. Então cada frequência, cada nota dessa ela é uma frequência em hertz. E essa frequência que dá o nome à nota. Então a distância entre uma e outra é o que a gente vai determinando aí de altura do som, né? O tom é a altura de determinada frequência. Do tom é o que permite distinguir sons graves de agudos e é fundamental para que a harmonia, a melodia e a composição musical. Né? Então saber essa altura, essa distância, né, entre uma nota e outra é importante justamente para isso. Então pode significar também a diferença que uma nota que se nota entre vozes ou sons. Por exemplo, sua voz tem um tom aveludado. Então, tom também ele tem esse significado também na música. Então, só falar tom sem dar um contexto do que eu estou falando pode dar interpretações diferentes na música, porque tom ele significa tanto essa distância entre notas quanto o tom ele também significa a questão como eu mostrei, né, a diferença de notas e vozes e sons, né? A pessoa tem uma voz mais grave, tem um tom mais grave, tem uma voz mais aguda. Isso aqui a gente chama de tom também, né? O tom da voz, né, que o pessoal fala. Né? O tom também ainda pode ser uma peculiar de expressão falada ou escrita, que indica a intenção do falante ou escritor do seu estado de ânimo, por exemplo. Começou o discurso com um tom desafiador. Né? Então, tom também tem significado. Tom também pode ser sinônimo de tonalidade, sendo que tom pode ser uma abreviação de tonalidade escrita de forma errada. Né? Na medida, o tom e semitom, então, só voltando ali o anterior, né? O tom às vezes, por exemplo, você fala assim, a música está no tom de sol, está no tom de dó. Na verdade, você está falando de tonalidade, né? Seria o termo certo, mas aí você vai lá e abrevia para falar mais rápido. Ó. E que tom tá? Né? Que tonalidade tá? Você fala que tom tá? Tá no tom de sol a música. Isso você vai ter uma importância muito nas próximas aulas do que significa isso. Mas é uma comunicação bem comum entre os músicos. Então, na música, o tom e o semitom são intervalos, ou seja, unidades de medida e distância entre as notas musicais. Um tom é equivalente a dois semitons. Então, assim, a distância, a menor distância entre um acorde e outro na nossa escala ocidental, a gente chama de semitom. Então, é uma distância, né, de uma nota para outra, eu vou chamar de semitom. As notas não só somente dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, eu também vou explicar depois, que também não são essas, né? Praticamente a gente usa 12 notas musicais, não 7. 7 são as escalas, tá? Então, a distância de uma nota para outra, a menor distância entre uma nota e outra é o semitom. Então, quando eu falo que de dó para ré tem um tom, que a gente depois vai entender por que é um tom de dó para ré, significa que entre dó e ré tem uma outra nota, né? Que eu vou subir meio tom e subir mais meio tom chegando no ré. Então existe uma nota entre dó e ré, que a gente vai conhecer depois que nota é essa, né? Mas existe a nota entre dó e ré. Então, a menor unidade, a menor distância é semitom, beleza? Notação musical, sistema de escrita representado graficamente na música, através de símbolos próprios, como as notas musicais. É uma linguagem universal que permite a comunicação e a transmissão de informações musicais de forma precisa e padronizada. Então, a notação musical seria basicamente isso aí, né? A partitura, né? A cifra também é uma notação musical. Então, assim, no nosso curso a gente vai usar muito cifras. Eu mostrei aqui partitura, né? Porque ele também faz parte do curso. Normalmente nos conservatórios, a aula é feita toda em partitura. Aí você pergunta, Wender, então por que você não dá aula? Se o conservatório, os caras estudam. Aí os caras vai lá dar aula e ele vai dar aula de partitura. Por que você não faz também aula de partitura? Vamos lá, eu tenho sim aula de partitura. Mas eu joguei pro final. Por que eu joguei pro final? Porque assim, ao aprender a música, você não precisa aprender a partitura para executar o instrumento. Mas você precisa aprender a partitura para entender a teoria musical.
Então, o que é que eu faço? Eu dou as aulas utilizando cifras, né? Utilizando aos poucos também partitura, para você se acostumando também com partitura. Mas assim, eu deixo a partitura pro final, por quê? Porque aí você já vai ter uma base, você já está executando seu instrumento, você vai estar tocando as músicas que você gosta, e aí você quer se aprofundar na teoria musical. Aí agora você precisa começar. Então, no último módulo desse curso, eu falo sobre partitura. Então, eu vou ensinar todos os conceitos básicos e explicar que se cada sinal desse aí que está aparecendo na tela para você, e você fala, poxa, Wendel, eu quero aprender mais sobre isso. Então, é um outro curso, né? Aí já é um curso mais avançado. Mas, assim, para aprender o básico da música, a partitura ela é importante sim, mas ela não é tão importante a ponto de impedir que você aprenda. E como o objetivo desse curso é ser prático, é você já aprender e já sair tocando, já nas primeiras aulas uma música, que é o que normalmente acontece, em 2 meses você já está executando música sozinho, então a gente pula essa parte da partitura. Mas assim, eu tenho muita aluno que fala assim, quanto é que você cobra para ensinar a tocar o violão, ensinar a tocar o teclado, mas eu não quero aprender partitura. Aí eu falo assim, ó, amigo, eu ensino, mas você vai entender que seu progresso vai depender de aprender pelo menos o básico de partitura. Daqui pra frente, depois você termina o curso. Por quê? Porque se você fizer, por exemplo, a gente tem 6 módulos. E aí o último módulo é partitura. Se você fizer os 5 e não fizer o sexto, você vai ter uma estagnação no seu aprendizado. Ou seja, você não vai conseguir progredir daquele ponto. Então, esses 6 módulos são de extrema importância porque eles são base para você caminhar sozinho. Ou comigo em outros cursos. Mas a ideia é que com o básico aqui, com esse básico aqui que foi montado, a partir daqui você conseguir andar com suas próprias pernas. Mas para você andar com suas próprias pernas, você tem que estar bem alimentado, porque senão você não vai conseguir andar tão longe. Você vai parar no meio do caminho. Então, para você ter um progresso, é importante você aprender teoria musical. Não adianta. É importante você aprender teoria musical. Mas, assim, existem níveis de teoria musical que você precisa conhecer para executar o básico. O que está estruturado aqui nesse curso é para você aprender o básico, já começar a caminhar ali por intermediário, mas para você avançar mesmo na música é de extrema importância você saber partitura e executar a partitura. Porque a partitura, isso aí que está na tela, ele está demonstrando todas as coisas que eu falei anteriormente. Todas as coisas. Por exemplo, a cifra, ela não lhe diz tempo. Você não sabe dizer um tempo de uma música pela cifra. Você sabe dizer que acorde você precisa executar olhando a cifra. Na partitura ele diz o tempo, o compasso, o andamento, ele diz muita coisa. Só nesses sinais assim. Sem contar que é uma língua universal. Então, se você apresentar essa partitura para um aluno na China, no Japão, na Rússia, nos Estados Unidos, na Europa inteira, na África, enfim, qualquer continente, você chega e mostra uma pessoa que entende música, essa linguagem ele vai entender. Não é português, inglês, francês, né? Cada um fala uma língua musical diferente, não. Essa é a língua universal. Partitura, cifra seria uma maneira simplificada de partitura. Então ela vai dizer algumas coisas da partitura, mas ela vai simplificar muita coisa. E às vezes a partitura vai dizer alguma coisa mais importante que a cifra não diz. Não condenando a cifra, a gente vai utilizar cifras no nosso curso, mas só para deixar claro a importância de ser feito os 6 módulos desse curso, beleza? Então vamos para o próximo slide. Vou explicar agora o que é a Masterclass WMA, a melhor parte da aula. Então, ele é um curso desenvolvido por Wendel, a pessoa que vos fala, onde tem a finalidade do aluno alcançar o tão sonhado desejo de aprender a tocar violão e teclado de maneira prática e direta. Então, é o que eu venho falando aí ao longo dessa aula de hoje, né? Então, tudo que eu estou falando aqui é uma parte que você precisa, né, para adquirir o que você deseja. Você está num curso aqui de música porque você quer aprender a tocar um instrumento, né? Só que aí você não quer tocar um instrumento meia boca. Você quer aprender a tocar instrumento mesmo, eu quero tocar instrumento, eu quero chegar final de ano, essa aula está sendo solta aqui em novembro, né? Apesar do nosso curso estar começando em prática mesmo a todo vapor no início do ano que vem, essa turma que está sendo montada, a turma que está assistindo também essa aula, é a turma de 2025. Então, próximo ano, já é novembro. Essa aula está sendo gravada em novembro, dezembro, final de ano. Aí você está na roda lá de sua família, de amigos, quer cantar uma música e você está com o violão ali na mão. Aí fala, toca Raul aí. Ou aos nós crentes, né, quem é de igreja, toca um louvor aí, vamos abençoar aí a família. E aí você pega o violão e você fala, não, peraí. Eu só sei tocar esse louvor aqui, não sei tocar o outro. É um pouco frustrante, né? Você não aprendeu tudo, né? Ou então você chega e diz, não me canta não.
Eu vou pegar a cifra do celular, vou abrir o celular, botar aqui na perna, botar numa mesa e vou tocar e vocês cantam. É um pouco estranho. Ah, Wendel, mas nesse início aqui, no primeiro mês do seu curso, eu só tô conseguindo tocar com o celular aqui na mesa. É um processo, é um caminhar. Vai chegar um momento que aquele celular não vai existir, aquele papel, aquela cifra não vai existir. Você vai tocar puramente sabendo o que está tocando. Então é isso que eu digo que não é um aprender meia boca, você vai aprender o básico. Agora, um básico, eu gosto de falar assim, que o básico bem feito, isso supera qualquer coisa assim, espalhafatosa. Assim. Eu tenho uma pessoa que eu já conheci pessoas que sabem tocar virtuosamente muito bem. Aí você chega assim e fala assim pra ela: toque essa mesma coisa que você tocou, agora em uma outra tonalidade, em outro tom. A pessoa não sabe fazer. Por quê? Porque ela não sabe dessa parte da teoria musical de como mudar de tom. Né? Ou então você aprendeu aquela música na tonalidade de dó maior, né? E aí a pessoa que vai cantar canta numa tonalidade diferente, canta em lá, canta em sol. E agora, o que, é que eu faço? Não, só você tocar em dó. A pessoa que canta desafinado. Não, isso fica horrível. Vai ficar bonito é quando a pessoa canta, e aí espero que a pessoa cante afinada, e você acompanhe no tom dela. Não você acompanhar no tom que você aprendeu, porque vai estar totalmente fora, vai estar totalmente desafinado. Olha que legal, né? A pessoa pode cantar mais afinado que for, mas se você tocar num tom diferente, tá desafinado. Né? Você tem que tocar na tonalidade que a pessoa está cantando. E quem rege é quem está cantando. Você acompanha. Né? Ou então ela lhe acompanha, mas ela vai ter que mudar a voz dela para ir nesse tom que você aprendeu. Não tem sentido, né? Então, assim, eu me via muito quando eu aprendi assim nos tutoriais da internet chegar. O Wendel toca violão, o Wendel toca tal música, tu conhece, eu conheço. Aí começa a tocar, a pessoa tá cantando totalmente fora. Não, canta nesse tom aqui que tá muito agudo, tá muito grave. E aí você fica todo perdido. Porque você não sabe acompanhar, você não sabe. Como você não tem o conhecimento, você não tem essa base aqui, aí o que acontece? Você não tem a base. Aí, e eu vou pra onde? Eu vou pra onde? Eu vou, não sei. Então, assim, não é eu aprender minha boca. Tá? Esse curso também foi desenvolvido para quem já sabe tocar um instrumento e pulou essa parte toda de teoria. Deseja entender o que está executando. Então eu conheço muita gente, conheço muito músico que sabe tocar. Conheço, tive exemplos, inclusive. é, Tive exemplos também de alunos que sabem tocar, de alunos que convivem com pessoas que sabem tocar. E se você perguntar para ela qualquer coisa de teoria musical, ela não sabe explicar. Ué, então quer dizer que ela não sabe tocar? Não, ela sabe tocar. Mas assim, ela vai estagnar naquilo ali. Por quê? Porque ela não vai conseguir progredir no seu conhecimento justamente porque ela não tem o conhecimento de teoria. Agora, se ela já sabe tocar e ela junta com isso essa teoria aqui que ela aprende, aí ela vai conseguir entender o porquê executa daquele jeito. E quando você entende algo, você sabe desenvolver bem. Imagine aí, você vai dirigir um carro e você não faz autoescola. Né? E lhe dão a chave, você não sabe nada de carro. Não fez autoescola, ninguém lhe ensinou e lhe dão a chave do carro. Você tem um carro? Tem. Não, você sabe dirigir? Aí agora vem, você vai para a autoescola. A autoescola vai lhe ensina lá o básico, a teoria, as regras, as leis de trânsito, como é que liga o carro, como é que anda com o carro, pronto. Agora você tem um carro, você fez autoescola. Você sabe dirigir um carro? Sabe. Se você for aprovado e pegou a carteira de habilitação, sabe. Mas assim, você sabe o mesmo tanto de que uma pessoa de 10 anos que dirige sabe. E como é que você vai saber aquilo que a pessoa de 10 anos sabe? Começando a caminhar agora. Porque você fez o básico, então você sabe, a partir daqui, caminhar e ter experiência. Saber o que é direção defensiva e tal, 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 tal. Então, por que eu estou dando essa analogia? Justamente para mostrar para você que em qualquer campo do conhecimento é dessa forma, tá? Então, ele é um curso didático, prático, sem abandonar a parte essencial que é a teoria musical. Beleza?